Em Gênesis 22 diz o seguinte: Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão. E este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, ergueu Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Então disse a seu servo: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Abraão, o pai da fé. Um homem de Deus que teve uma promessa cumprida já na sua velhice, que foi seu filho Isaque, como diz a palavra de Deus, a quem ele tanto amava. Deus lhe fez uma promessa, Deus cumpriu, e mais tarde Deus pediu esse filho a Abraão. E aí Abraão se encontra numa posição difícil. Pegar aquele seu único filho, quem tanto ama, e levar ao monte para o sacrificar. Não é fácil para um pai tomar essa decisão. Mas Abraão o fez. E diante desse texto aqui, eu gostaria de trabalhar algumas verdades com relação ao relacionamento com Deus. Abraão, ele tinha um relacionamento com Deus. Quando Deus chama ele e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei, mostra um nível de intimidade muito grande e de confiança de Abraão para com Deus e de Deus para com Abraão. Deus tinha Abraão como um homem que era seu amigo. Mas mesmo ele sendo seu amigo, ele pôs Abraão à prova. Ele pediu a Isaque em sacrifício. E a primeira verdade que a gente vê neste texto é que se Deus fez uma promessa, ele vai cumprir. Muitas vezes Deus nos faz promessas e nós pensamos: está demorando demais. Outra coisa, Deus não precisa de ajuda para cumprir com suas promessas. Abraão e Sara tentaram ajudar a Deus e Ismael nasceu. E até hoje existe uma guerra no Oriente Médio por conta dessa divisão. O povo de Isaque e o povo de Ismael. Então, muitas vezes nós tentamos ajudar a Deus, mas Deus não precisa de ajuda. Nós é que dependemos da ajuda de Deus. Nós muitas vezes vemos Deus como um homem que precisa ser ajudado, que precisa ser salvo. Nós pensamos muitas vezes o bichinho de Jesus, mas não. Jesus era Deus, ele veio com um propósito para a terra e ele cumpriu com esse propósito. Foi fácil? Não foi não. Por 3 vezes ele pediu a Deus para não ter que passar pela crucificação. Ele suou sangue. Só imaginar e sentir as dores que passaria quando ele está lá no monte orando, antes de passar pela via da crucificação. Então, se Deus lhe prometeu alguma coisa, ele vai cumprir. Mas no tempo dele. A Bíblia fala que há tempo para tudo debaixo do céu. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Tempo para se alegrar, tempo para chorar, tempo para se semear o que plantou. Isso é uma coisa que a gente tem que ter muito na mente.
nós semeamos aquilo que nós plantamos. Então Deus faz uma promessa a Abraão: Abraão, lhe darei um filho. E Deus cumpre com essa promessa. Sara era estéril e Deus abriu a madre de Sara e lhe concedeu a Isaque, cujo Senhor disse: olha, deste homem farei uma grande geração. A gente vai ver mais à frente no texto, certo? A segunda verdade que nós aprendemos é que o temor do Senhor deve ser a nossa prioridade. Quando Abraão pega Isaque e leva para um monte para sacrificar, Deus lhe deu duas escolhas. Um era sacrificar o seu filho e outro era desobedecer à vontade de Deus. O temor a Deus foi bem maior do que o medo de perder seu filho. Abraão acreditava, creio eu, que ele acreditava que Deus era supremo, era poderoso para ressuscitar a Isaque. Ele sabia: Deus pediu meu filho, eu vou lhe entregar. E eu acredito que aquele Deus que pediu e que me deu essa promessa, ele é capaz de ressuscitar a Isaque. Ele acreditava nisso. Porque ele conhecia, ele tinha uma intimidade com Deus. Ele conhecia quem era Deus. Ele acreditava na soberania de Deus. E nós precisamos acreditar e colocar esse temor no nosso coração todos os dias. Deus nunca vai nos pedir algo que não nos faça falta. Seria a mesma coisa de colocar uma criança de castigo e dizer: olha, durante essa semana você não vai comer verdura, está de castigo. Qual é a criança que gosta de verdura? De contrapartida, se disser: você está uma semana sem assistir aquele seu filme favorito, aquela série favorita, ele vai sentir. Deus, ele é pai. E ele sabe como lidar com seus filhos. Então pode ter certeza, Deus não vai pedir nada que não nos faça falta. Porque ele sabe que nós teremos uma escolha: o temor do Senhor ou a desobediência ao Senhor. Em terceiro lugar, a terceira verdade que nós trabalhamos com relação ao relacionamento com Deus é a confiar no Senhor, que confiar no Senhor nos fará passar por experiências extraordinárias. Abraão, quando sai desse momento, ele vê a Deus com outros olhos. Ele vê que Deus é aquele que é capaz de suprir todas as nossas necessidades. Ele estava lá disposto a matar o seu filho, a sacrificar o seu filho. No versículo 16 diz o seguinte: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas que há no céu, as areias na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então, confiar no Senhor nos fará passar por experiências extraordinárias. Pode ter certeza, Abraão não saiu daquela experiência da mesma forma que ele acordou de madrugada para levar Isaque no monte. Quando ele desceu no monte, ele já tinha convicção de que aquele Deus era mais do que poderoso para suprir cada uma das necessidades dele. E que ele confiava tanto que quando ele subiu para o monte, ele disse: olha, fiquem aqui com o jumento, eu e o moço subiremos, e havendo
adorado, retornaremos. Ele tinha certeza que estaria descendo de volta com Isaac. Então, fique com essa palavra neste dia. Medite mais um pouco nessa palavra. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.